Bom dia. Today we're going to continue with our series, Vamos continuar hoje com a nossa série. 7 truths that prove our security of our salvation. 7 things that prove. As 7 coisas que provam a segurança da nossa salvação. Is good? So we last week, well, I think it was 2 weeks before, the salvation was initiated and made by God through Jesus. Há 2 semanas atrás vimos que a salvação é iniciada e continua por Deus através de Jesus. That's the first thing a Christian must know. É a primeira coisa que um cristão deve saber. It's not pastor salvation, it's not nobody's salvation, it's God's salvation and paid through Jesus Christ. Que não é, a salvação não vem pelo pastor ou por mais ninguém, é através do sangue de Jesus Cristo. Today we're going to see God is true and just. Hoje vamos ver que Deus é verdade e justo. And God cannot lie. E Ele não pode mentir. In other words, if it's written in the Bible, must be so. Por outras palavras, se está escrito na Bíblia, é verdade. Okay. Amen. Let's open up to Titus chapter 1. Titus 1. Vamos abrir em Tito 1, Verse 1 and 2. versículo 1 e 2. Tito 1, 1 e 2. Então, Tito 1, versículo 1. 1 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. We see here that God cannot lie. Conseguimos ver aqui que Deus não pode mentir. God can do everything Deus pode fazer tudo, but lie. He cannot lie. menos mentir. Ele não pode mentir. Why? Because he is the true, and true and lie does not go together. E porquê? Porque Ele é verdade e verdade e mentira não podem andar juntos. And we see here in the verse 1 that Paul says, according to the faith of God, God is faithful. Conseguimos ver aqui no versículo 1, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então Deus é fiel. When he says something, he will do it. Quando Ele diz alguma coisa, Ele fala. And I think we as a Christian, we should trust God more. E eu acredito que nós como cristãos devemos acreditar mais em Deus. The problem is not that we can not trust God. The problem is we can trust God, but we don't do it. O problema é que não é que nós não confiemos em Deus, é que nós podemos confiar em Deus, mas não o fazemos. And many times the people, they are confused, the people, they are disappointed, maybe, I don't know. E muitas vezes as pessoas estão confusas e desapontadas, eu não sei. But the problem is not God. The problem is us. Mas o problema não é Deus, o problema somos nós. The problem is not with God. O problema não é com Deus. God is faithful. God never changes. Deus é fiel e Deus nunca muda. So the problem is not by God, the problem is by us. Então o problema não é com Deus, o problema está connosco. And when we realize that, E quando nós percebemos isso, when we realize what God says, we can trust Him, nós percebemos que o que Deus diz e que nós podemos confiar nele. will be much, much easier for us to understand that we can trust God and everything He said is true. E torna-se mais fácil para nós perceber que nós podemos confiar em Deus e tudo o que Ele diz é verdade. Righteousness, judgment, and truth are the foundation of God's throne. Righteousness. As riquezas. He is right, always right. Righteousness. O seu testemunho, a sua justiça. The true, verdade, and the true is the foundation of God's throne. A justiça e a verdade é a fundação do trono de Deus. In other words, God's throne is based on truth. Por outras palavras, o trono de Deus é fundado na verdade. Last week, I did in my new house, I want to repair a wall on the street.
Na última semana, na minha nova casa, eu queria reparar um muro na rua. And the guy who worked for me, E o rapaz que trabalha para mim, he said, "Oh, don't worry, Mr. Colleen, this is easy job. e ele disse, não se preocupe, isto é um trabalho fácil. We just break a little bit here and then we put a little concrete here and then it's done." Nós só partimos um pouco aqui, reparamos um pouco ali e está feito. And when he break the concrete because it was broke, the whole foundation was shaken. E quando ele partiu um bocado, todo o muro estava a abanar. The foundation was no good, A fundação não era boa. but not so with God. If God's foundation is no good, everything what we believe is no good. Mas não é assim com Deus. Se os fundamentos de Deus não fossem verdade, tudo o que nós acreditamos também não seria verdade. That's the Bible what says God's foundation is the truth. Truth is on God's foundation of throne of God. E é por isso que a Bíblia diz que os fundamentos de Deus são verdade e que estão na criação do trono dele, estão na fundação do trono dele. Many times I hear sometimes I look through internet when I have nothing to do, what is very rare. Algumas vezes eu procuro na internet quando tenho algum tempo, o que é bastante raro, Just to get my blood a little bit going when I see some politics or something. para fazer o meu sangue circular um pouco mais quando eu vejo alguma coisa relacionada com política ou And I alguma hear coisa assim. some stupid people, "Oh, can you prove God? God, we do this, we find this and this out. God is not true and everything is a lie." E vejo algumas pessoas que questionam-se como é que é possível provar que Deus existe e que Deus é verdade e algumas coisas que existem. And I think about this. What stupid phrase is that? God is not true. E eu começo a pensar acerca disso, o quão estúpida é essa frase de que Deus não é verdade. God is true. You look around, everything He made, it's perfect. Deus é verdade, nós olhamos à nossa volta e tudo o que Ele faz é perfeito. And I believe when we see around His God creation reflect God perfection. E nós, quando olhamos à nossa volta e vemos a criação de Deus, conseguimos ver refletida a perfeição de Deus. Our salvation is a perfect salvation. A nossa salvação é uma salvação perfeita. And it's not just perfect because God made it. E não é apenas perfeita porque foi Deus que o fez. It's not just perfect because God's blood through His Son Jesus Christ paid for it. E não é perfeita porque é através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. But it's perfect also because it's based on truth. Mas é perfeita porque é baseada na verdade. What the Bible said is true. O que a Bíblia diz é verdade. So, as a Christian, if you don't believe God, you cannot have the security of salvation. Então, como cristãos, se não acreditam em Deus, não conseguem ter a segurança da salvação. That's why the Bible is very clear. A Christian must read his Bible. E é por isso que a Bíblia é bastante clara quando diz que um cristão deve ler a sua Bíblia. That's how God speaks to us. Que é através dessa forma que Deus fala connosco. So righteousness and judgment and truth are the foundation of God's throne. Então, a justiça e a verdade são a fundação do trono de Deus. Look at Psalm 89. Vamos abrir em Salmos 89, 14, please. versículo 14, que diz: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. You see that? Did you see? Or the Iliana was too quick? 89, 14. It says, justice and judgment are the habitation of thy throne. This means God's throne is based on that. Isto significa que o trono de Deus está baseado nisto. Our belief is based on that. As nossas crenças estão baseadas Our nisto. salvation is based on that. E a nossa salvação está His baseada word nisto. is based on that. A sua palavra também está baseada nisto. So God is true and cannot lie. Então Deus é verdade e não pode mentir. God guaranteed our salvation through His word. Deus garante a nossa salvação através da sua palavra. This means what He said, He will do. Isso significa que o que Ele diz, Ele vai fazer. What He said, He will fulfill. O que Ele diz, Ele vai corresponder. But we as a Christian, sometimes we say, well, it's not really that way.
Mas nós, como cristãos, às vezes temos a tendência a dizer que, bem, não vai ser bem dessa forma. I remember when I was in Romania and we had our church there and we had teenagers Eu in lembro the quando, church. quando estávamos na Roménia e tínhamos adolescentes na nossa igreja. Now teenagers, they're really something else. E eles são um caso bastante peculiar. What's so funny? They are something else. One time, so I was coming, because I come in the suit always in the church. E um dia eu cheguei com a roupa, com o fato de ir à igreja. And when we have a teens activity, I just come like now, so to say, no jacket or something. E quando nós tínhamos atividades de adolescentes, eu ia sem fato. And one of them says, Pastor, are you now pastor as well because you don't have suit? E um perguntou-me, pastor, sabe que ainda é pastor porque não está com o fato? I said, I am always pastor. E eu disse-lhe, eu sou sempre pastor. But one of the teens says this. Mas um dos adolescentes disse-me isto. When I was teaching something, I don't remember what, Quando eu estava a ensinar uma coisa e não me lembro do quê. but he said, well, Pastor, not really, this is not really like this. E ele disse-me, bem, pastor, isso não é bem assim dessa forma. Because it doesn't fit them. Porque aquilo não encaixava, ele não If it entendia isso. doesn't fit the Bible, if it doesn't fit us, this no means it's not true. Mas se isso não encaixa, se não nos completa, não quer dizer que não seja It's verdade. not a problem with the Bible, it's a problem with the man, with us. Não é um problema da Bíblia, é um problema do homem, é um So- problema nosso. So God wrote in his Bible, in his book, and he will fulfill it. Então Deus escreveu o seu livro e a Bíblia e Ele vai fazer o que está escrito. Now, if I think he will not do it, if I think he will not, not really like he said, that's my problem, not God's problem. Se eu acho que Ele não vai fazer ou que não vai fazer bem como está escrito, então isso é um problema meu, não é um problema de Deus. But many Christians today, they just pick from the Bible. Mas muitos cristãos hoje em dia escolhem só apenas certas partes da Bíblia. This is true. This one make no sense to me. Isto é verdade, esta parte já não Or faz this sentido one para is mim, too radical. ou isto é muito radical. No. The Word of God is true, and everything what is written in here is the Word of God. Mas não, a palavra de Deus é verdade e tudo o que aqui está escrito é verdade. And He guaranteed our salvation through His Word. E Ele garante a nossa salvação através da sua palavra. I said one time, everybody here have a bank, right? Bank account. Todas as pessoas aqui têm uma conta no banco, certo? Let's say you have €1 million on the bank. Imaginem que tinham €1 milhão no banco. Who guarantee you that that money is still there? Quem é que vos garante que esse dinheiro ainda You lá say, está? well, the bank. Vocês podem dizer que é o banco. And you basically, what it is, you trust the bank for what you have. E basicamente vocês confiam no banco para aquilo que vocês têm. But yet here there are Christians, they don't trust God, the author of salvation. Mas existem cristãos hoje em dia que não confiam em Deus como autor da salvação. What it says in the Bible, well, not sufficient. Then I don't know what else can be. Eles dizem que não é suficiente o que diz a Bíblia, mas se não é suficiente, então o que mais pode ser? Look in the John chapter 10, Vamos abrir em João capítulo 10, verse 28 and 29. versículo 28 e 29, que diz: E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Did you see here those beautiful words, those beautiful verses? Conseguem ver aqui estas belas palavras e versículos? It says here, I give them eternal life. Diz aqui: Eu dou-lhes a vida eterna. See, eternal life you don't have from your pastor. A vida eterna vocês não têm do vosso pastor. You don't have from you reading even from the Bible. Vocês não a têm por ler na Bíblia. We have eternal life because God gave it to us and He wrote in His Bible it so. Nós temos a vida eterna porque Deus a deu para nós e Ele escreveu também isso na sua Bíblia. It says here, neither shall any man pluck out of my hand. E ninguém as arrebatará da minha mão. And then it says here, my Father which gave them me is greater than all. Também diz aqui: Meu Pai que mas deu é maior do que todos.
Sometimes I joke and I said, I can lose my salvation. Às vezes eu brinco e digo que posso perder a minha salvação. And the people look at me already funny because they know I don't believe that. E as pessoas olham para mim e riem-se porque sabem que eu não acredito nisso. But I said, I can lose my salvation when? E eu digo que eu posso perder a minha salvação When God dies. quando Deus morrer. Pastor Clint, this is a stupid affirmation. Yes, it is. Mas, Pastor Calino, isso é uma informação estúpida. E sim, é. God never dies. Porque Deus nunca He morre. will never die. Ele nunca He will mudará. never change. Nem nunca mudará. Therefore, my salvation is God's hands, and Bible says here, John 29, God is greater than any. E a minha salvação está nas mãos de Deus e a Bíblia diz que Deus é melhor que qualquer um. What happened when I die? O que é que acontecerá quando eu morrer? Well, God is greater than any. He promised He will take us after we die to heaven. Deus prometeu em levar-nos com Ele quando morrermos. Many Christians must realize that we have eternal life not just in heaven. Muitos cristãos têm que perceber que nós iremos ter vida eterna não apenas no céu. We have eternal life here. Nós também temos a vida eterna aqui. When the moment we get saved, we have eternal life, and when we'll die, we'll just sleep, close your eyes, and open the eyes in the presence of mighty God. Nós já temos a vida eterna desde que somos salvos. Quando morremos apenas vamos fechar os olhos e quando o abrimos iremos estar na presença de Deus. Romans 8:38. Em Romanos 8:38 diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Did you see that? What a beautiful security of salvation. Como bela é a segurança da salvação. Yet there are people who said, well, maybe something else could make me lose my salvation. Mas há pessoas que dizem que pode existir algo que me faça perder a minha salvação. Everything is named here. Everything. Mas tudo o que existe está descrito aqui. And then not only in God's hands, but it's also in Christ Jesus, says here at the end. E não está apenas Verse 20, nas mãos de Deus, 39. mas também está em Cristo Jesus, como diz no versículo 39. See, the problem is not with God. O problema não é com Deus. The security of salvation is not that it's a problem with God. It's our problem because we don't believe it. A segurança da salvação não é um problema com Deus, é um problema nosso porque nós não acreditamos nisso. That's the problem today. E é esse o problema It's hoje em not that dia. it's not secure. It's not that God did some halfway job. No, it's not God's fault. Não é o problema porque Deus só faz algumas coisas, mas não é culpa de Deus. Problem is our hearts. O problema está nos nossos corações, Because we don't trust God porque nós não confiamos em Deus from the whole heart. com todo o nosso coração. Imagine you're on the street and you drive your car with 200 km/h. Imaginem que Not vocês in Portugal, but- vão na estrada e estão a conduzir o vosso carro a 200 km à hora and something coming up. e alguma coisa aparece de repente. What did you do? O que é que vocês fazem? You brake, right? Vocês travam. And what you do in that moment? E o que é que vocês fazem nesse momento? You trust. You brake will stop you. Vocês confiam Will slow que you o travão down. vai abrandar a vossa velocidade, que os vai parar. The problem is not with the car. O problema não é com o carro. The problem is not with the brake. The car is fine, the brake is fine, but you just trust the car gonna stop. You have to push the pedal. É preciso carregarem no pedal para que o carro pare. If you don't push the pedal and you go and have an accident, you cannot say, well, the problem was I didn't thought the car gonna handle it. E o problema é que se vocês não carregarem no travão, não podem depois dizer se tiverem um acidente que pensariam que o carro ia conseguir. The car is perfectly fine. O carro estava The perfeitamente bem brake is perfectly e fine. o travão também. I need to react and push the pedal. É preciso reagirmos e carregarmos no pedal. And when I push it in that moment, I have to trust that he will stop. E quando eu carrego no pedal, naquele momento eu tenho que confiar que ele vai parar. Same with our salvation. E é o mesmo na nossa salvação. It's not the God. Não It's tem not a the ver Bible. com Deus ou com a Bíblia. It's me. É cerca de mim. Salvation is perfect.
A salvação é made perfeita perfect. e feita de forma perfeita. Is owned by God, is secured by God, É feita por Deus e é segura por Deus. but I have to trust Him for that. Mas eu tenho que confiar nele para isso. Look to the Ephesians chapter 1, Vamos abrir em Efésios 1, verse 13 and 14. versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Did you read everything? 13 and 14. 13 and 14? Yes. Ephesians 1, right? Yeah. Okay, hold on, I was in the wrong Ephesians. For some reason I didn't. Okay, excuse me. Then it says here in Ephesians chapter 1, 13 and 14, the Bible says that, and who also trusted, who he also trusted, after that he heard the word of truth, the gospel of salvation, the God in whom also after that ye believe, we have sealed with that Holy Spirit of promise. Basically the verse 13. Vemos aqui então no versículo 13. So this means if I trust God, Isto significa que se eu confio em Deus, if I trust His salvation, se eu confio na sua salvação, we are sealed. You know what it means, sealed? nós estamos selados. Sabem o que é que isso significa? Estar selado. Sealed means it's like the word says, sealed for something and nobody can open. Quer dizer que está fechado por alguém e ninguém o pode abrir, Except the person who had the authority to open. excepto a pessoa que tem a autoridade para o abrir. See, if I seal something Se eu selar alguma coisa in my house, na minha casa and if I say nobody can open, e disser que ninguém o pode abrir, only me, I am allowed to open that seal. apenas a mim me é permitido abrir esse selo. Now think about it. God makes salvation. Ora, pensem sobre isso. Deus faz a salvação. We trust in it. Nós confiamos nele. And what happened after that? He sealed E o que é que acontece depois Our disso? salvation ourselves. Nós selamos a nossa salvação. And it says here in the verse 14, E vemos também no versículo 14. please read. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. You see, we are sealed for that when He come back. Nós estamos selados por ele que virá. Our salvation is secured with God A nossa salvação é segura em Deus, for the glory of God. para a glória de Deus. And for in the glory of God, in the presence of God when we get there. E na presença de Deus nós um dia estaremos lá. Salvation, the security of salvation is a beautiful thing. A segurança da salvação é uma coisa bastante bela. And I think the more we know, the more we trust God, the more we can enjoy our Christian life. E eu acredito que quanto mais nós confiamos, mais nós conseguimos desfrutar da nossa vida cristã. Many people fear the justice of God. Muitas pessoas temem da justiça de Deus. They only think they associate the justice of God just with the punishment, Elas apenas associam a justiça de Deus com a punição. but yet then no one gets saved. Mas assim ninguém seria salvo. But some people get saved, but they don't have the security of salvation because they believe they can lose it. E muitas pessoas são salvas, mas não têm a segurança na salvação porque acreditam que a podem perder. And they lose it and take it back and lose it and take it back, and all their Christian life they're going to be like this. E elas pensam que a perdem e é que a voltam a ter, e então a sua vida cristã é assim. See, God saved us, and we are saved in Christ and keep in His hand. Mas Deus salvou-nos através de Cristo e manteve-nos nas suas mãos. We are sealed for Him. Estamos selados nele. Okay, so God is true. But God is true. He cannot lie. Então Deus é verdade e não pode mentir. And because God is just,
E por causa de Deus ser justo, because he is perfect and cannot lie, ser perfeito e não poder mentir, and Bible says because he is just, he cannot accept sin. por ele ser justo, ele não pode aceitar pecado. And now we know we are here by the security of salvation, E nós agora sabemos por causa da segurança da but this salvação. give me that security that Jesus Christ paid for my salvation. Mas ele deu-me essa segurança que Jesus Cristo morreu pela minha salvação. This means if I do something for it, will be maybe not good enough. Isso significa que se eu fizesse algo por isso não seria bom o suficiente. But if God did it, this means it was perfect. It is perfect. Mas como foi Deus que o fez, significa que é perfeito. So we need to understand that God paid for our sin, Então nós precisamos perceber que Deus pagou pelo nosso give us pecado, salvation, deu-nos a salvação and paid fully for my sins. e pagou por completo pelos meus pecados. This means I am a new person. Isso significa que eu sou uma nova This pessoa. means everything I did is gone. Tudo o que eu fiz Everything desapareceu I will do will be forgiven. e tudo o que eu farei irá ser esquecido And e when I'm perdoado. going to stay before God, I will be fully pardoned. E quando eu estiver perante Deus, eu serei totalmente perdoado. But the people who is not saved, Mas as pessoas que não são salvas, they fear God. elas temem a Deus. Oh, what are they going to do? Well, some of them say, well, God is a good God. Mas muitas delas dizem que Deus é um bom Deus, Oh, God, He will not do this to me. ou que Deus não fará isso com elas. He will not condemn me. Ele não me vai condenar, Yeah, He will. mas Ele irá. Because He's just, He will. Porque Ele é justo, Ele vai If He fazê-lo. don't condemn those people, Se Ele this não, means He is not just. se ele não condenar essas pessoas, significa que Ele não é justo. Look to the Revelation chapter 20, Vejam em Apocalipse, capítulo 20, verse 14. no versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. See that? God will throw those people in fire. Deus Eternal fire, the irá- second death. irá enviar essas pessoas para o fogo eterno, a segunda morte. Because He's just, He will do that. Por causa de ser justo, Ele vai fazê-lo. Because He's just, He said, okay, Colleen must die, pay for his sin. Por Ele ser justo, Ele dirá que o Calino vai morrer e pagar pelos seus pecados. But He paid for my sin with His Son blood. Mas Ele pagou pelo meu pecado através do sangue do seu Filho. Now I'm justified in God. E agora, Justified. agora eu estou justificado. And my salvation is justified through Jesus Christ, is kept by Jesus Christ. E a minha salvação é justificada e mantida por Jesus Cristo. It's not mine to No. lose. Não é através de mim. It's nobody's salvation to lose, it's God's salvation. Não é a minha salvação para perder, é a salvação de Deus. But the truth is, some people, they think it's their salvation. And they have their salvation, not God's salvation. E o problema é que muitas pessoas acreditam que é a sua salvação e não a salvação de Deus. Because they trust what they do. Porque eles confiam no que eles fazem. They trust in their works. Eles confiam nas suas obras. They trust in their job. They things what they do. Eles confiam naquilo que They fazem. work salvation. So, if they don't do a good job, Então, se eles não fizerem um bom trabalho, maybe they don't do it from the heart. I don't know. talvez não o façam com o coração. They lose it. Eles irão perdê-lo. Or maybe it's not sufficient. Ou talvez não seja suficiente. That is very important to know that we're going to learn now. Salvation is through faith. E isso é bastante importante e nós vamos perceber que a salvação é pela fé. And it's not something that I can boast. E não é algo que eu possa aumentar. I cannot say, well, I got my salvation because I was to college or I was so many times, so many years in the church. E as pessoas não podem dizer que são salvas porque estão durante muitos anos na igreja. No. I am a sinner saved by grace. Eu sou um pecador salvo pela graça. And always was grace. Yeah. Always was grace. E é sempre a graça. Until New Testament was just a cover of the sin, but not forgiveness. Sorry, can you... Until New Testament was just a cover up of the sin. Até, When the blood for the animals and até everything. ao Novo Testamento era apenas feito através do sangue dos animais.
Through Jesus Christ's blood, it's the forgiveness, the truly forgiveness of sin, of people's sin, of mankind's sin. Mas o sangue de Jesus Cristo é a verdadeira salvação do homem. Look at the Romans 8, Vamos abrir em Romanos 8, verse 32 and 34, please. 8, 30, Roman 8, 32. 32, Yeah. 34. Romanos 8, versículos 32 a 34. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. See, Bible is here very clear. If God paid for our sin, A Bíblia é bastante clara quando diz que Deus pagou pelos nossos pecados. the verse 33 says, who gonna say that is not good enough our salvation, our payment for our sin? Quem é que dirá que não é suficiente o pagamento pelos nossos pecados? Next time when the devil come and tempt you, A próxima vez que o diabo vier e vos tentar, oh, you're not a good Christian. Oh, I don't know if you're really saved or not. se vos disser que não são bons cristãos ou que vos faça ter dúvidas se são salvos ou não, You tell him, God paid for your salvation. digam-lhe que Deus já pagou pela vossa salvação. And who is you to challenge God payment for our salvation? E quem for é my Ele salvation? para julgar o pagamento de Deus pela nossa salvação? And we need to realize that Nós precisamos perceber isso. He paid for His salvation and gave it to us. Que Ele pagou pela nossa salvação e deu a nós. And He's the one who kept it. E é Ele quem a guarda. And He cannot lie. E Ele não pode mentir. That's why it's very important to trust God. É por isso que é bastante importante confiar em Deus. If we don't have trust, Se nós não tivermos essa confiança, our salvation, our Christian life, it's not good. a nossa salvação e a nossa vida cristã não é boa. It's in vain. É em vão. That's why when we tell the people, when we introduce them to the Lord, we ask them to pray, but they need to trust God. É por isso que quando nós levamos alguém ao Senhor, nós pedimos para orar, mas elas têm que confiar em Deus. We read already 38, but just looking here at the 38, just the first verse. For I am persuaded. No início do versículo 38, porque eu estou certo. Did you hear that? I like the word in Portuguese. It's certo. I am certain. I am sure. Eu tenho a certeza. Are you sure you say? E têm vocês a certeza que são salvos? Well, Pastor, I don't know if I'm good enough. Then you're not sure. Pastor, mas eu não sei se sou bom o suficiente, então vocês não têm a certeza. When somebody gonna ask you, are you saved? Quando alguém vos perguntar se são salvos, You're supposed to say, Amen, I am saved by the glory of God. é suposto dizerem amém, sou salvo pela glória de Deus. I am saved by the blood of Jesus Christ. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo. And my salvation is in Him and Him alone. E a minha salvação está nele e nele apenas. I cannot lose it. Eu não a posso perder, Because there's no mind to lose. porque não existe nada a perder. The problem is trust. O problema está na confiança. And trust, we use trust a lot in our life. E nós usamos bastante a confiança na nossa vida. Specifically in our Christian life, we need to trust God more. Em especial na nossa vida cristã, nós temos que confiar mais em Deus. So many Christians today, regrettably, they don't trust God. Infelizmente, muitos cristãos hoje em dia não confiam em Deus. I don't know why, E eu não sei porquê, but He is trustworthy. mas Ele merece a nossa confiança. You can trust Him. E nós podemos confiar nele. If you can't trust Him, I don't know who you're going to trust. Se vocês não podem confiar nele, eu não sei em quem é que vocês podem confiar. Because nobody is trustworthy as God. Porque ninguém é de maior confiança do que Deus. He is true. Ele é verdade Never change. e nunca muda. It's the same salvation for 2000 years. É a mesma salvação de há 2000 anos. It's the true salvation now. It's the same salvation. É a mesma salvação agora. And it's the same salvation until He come back.
E é a mesma salvação até à sua volta. Amen. Amém. The problem is not God, O, dear pro- people. o problema não está em Deus. The problem is with us. O problema está em nós The problem is with Christians. e com os cristãos. We need to trust more in His word. Nós temos que confiar mais na sua palavra. For I am persuaded. Porque eu estou certo. Are you persuaded? Estão vocês certos? Or maybe, maybe not. Ou mais ou menos? Is it mais ou menos? That sounds weird, mais ou menos. But some people, they are mais ou menos. And they trust. Mas algumas pessoas não estão nessa situação, na sua confiança. And it's sad. E isso é triste. You need to be certain. É preciso termos a certeza. Amen? Amém. I think we are a little bit earlier, but I think Brother Anurag called us a little bit earlier today. So we can have intervallo longer for 2 minutes. Vamos ter intervalo menos 2 minutos antes. Nice. Okay? Amen.